Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito relevante na nossa atualidade, que são os coachings. O que é um coach? Um coach é uma pessoa que ele é contratada para um trabalho com habilidades profissionais para ajudar uma pessoa com diversos tipos de dificuldade para levar ela de um ponto a outro. O tema dessa nossa conversa hoje é coach e a fé cristã. O coach vem se destacando muito no mercado pelo seu poder de persuasão e de convencimento. Através de quê? Através de técnicas de comunicação, a utilização de livros seculares, livros como Quem Pensa Enriquece, O Monge Executivo. Em contrapartida, eles não utilizam somente livros seculares, mas utilizam também a Bíblia, que para nós cristãos é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Em Timóteo 3,16 aborda essa questão, que a Bíblia sendo a palavra de Deus. Essa mistura de secularização com a fé cristã trouxe o assunto do coaching em debates religiosos, igrejas, faculdades e muito mais. E qual é a origem da palavra coach? A origem da palavra coach vem do termo cocheiro, que nada mais é do que os famosos e antigos carroceiros, que hoje já não existem muitos mais no mercado, já é mais difícil nós vermos nas cidades. O termo carroceiro é os cocheiros, então ele vem desta palavra. E por quê? Porque traz o sentido do quê? Um cocheiro, um carroceiro, ele levava uma pessoa de um ponto até outro. E é esse que é o trabalho de um coach. Ele pega uma pessoa que tem uma dificuldade, né, que está num certo ponto, um patamar, um certo período que ele está passando na sua vida, para levar até outro. Segundo o G1 2022, é o serviço em que um profissional, o coach, treinador em inglês, é contratado para apoiar uma pessoa a identificar metas específicas. E quais são as áreas que o coach atua? Exemplo, coach de vida focado em desenvolvimento pessoal. Também tem o coach executivo, o coach empresarial, que é voltado para líderes e desempenho profissional. Temos também o coach de relacionamentos, o coach da saúde, o coach esportivo. Existe coach para todas as áreas, coach emocional, que trabalha na parte mais emocional, de intelecto, de mente. Vamos falar sobre alguns pontos convergentes que se assemelham muitas vezes com a fé cristã. Então, o coach se assemelha e muitas vezes com a fé cristã. Então, um coach, ele utiliza muito da Bíblia, da sabedoria da palavra de Deus, como livros seculares. Então, vamos ver qual que é a semelhança que tem entre o coach e a fé cristã. Primeiro, liderança, que é usado tanto no meio corporativo quanto no reino espiritual, como a liderança de Moisés, na Bíblia, em Números 27, 15, 18. Em ambas é preciso caráter e disciplina para que funcione. Então, a liderança é preciso muito desempenho, caráter, a pessoa ser uma pessoa libada, uma pessoa responsável. Então, a liderança e o coaching, eles titubeiam entre a fé cristã e entre a liderança secular e a liderança no meio cristão. Temos a gestão do tempo, que remete à organização familiar, financeira e espiritual. Deus é organizado, pois Ele criou todo o universo para que funcionasse em uma maneira cronológica, mês, dia e hora. Então Deus, essa gestão do tempo é algo que vem do próprio Deus,
que Ele criou o céu, o mar, as estrelas e tudo em conformidade, dividindo entre dias, meses e anos. Então a gestão do tempo ela está ligada com a organização. Quanto mais organizado nós somos, quanto mais nós somos atenciosos aos nossos horários, aos nossos afazeres, mais nós cumprimos com os nossos compromissos e conseguimos atingir as nossas metas. Então está aí algo muito importante, a gestão do tempo. Temos também, nesse ponto de convergência, a inteligência emocional. Você é uma pessoa inteligente emocionalmente, você cuida das suas emoções. A inteligência emocional, ela está muito atrelada ao fruto do Espírito Santo. Porque uma pessoa que ela é inteligente emocional, ela carrega em si o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança. Então tudo isso são atributos do Espírito Santo que nos possibilita ter o nosso emocional mais acalmado, mais tranquilo, para que você possa resolucionar certos tipos de problema, também problemas familiares, problemas na empresa, problemas conjugais. Então a inteligência emocional, que é o fruto do Espírito Santo, né, que é essa convergência, vai nos ajudar muito nesse tema que nós estamos trabalhando hoje do coaching. Temos também a busca por conhecimento e aperfeiçoamento. O coach ele está o tempo todo buscando conhecimento, se aperfeiçoar, aprender, né, se desenvolver. E não existe transformação sem essas duas palavras, conhecimento e aperfeiçoamento. Porque esse é o trabalho do coach, levar uma pessoa de um ponto até outro. Trazer uma pessoa que está num estado, né, às vezes lamentável, um estado de infelicidade, um estado abatido, com tantos problemas, e levar ela para um estado de paz, um estado de alegria, um estado de transformação, tirar ela do ponto da inércia e levar ela para um ponto que ela possa transbordar os seus valores, os seus princípios, colocar tudo aquilo que ela tem, né, de bom, todo o seu poder destrinchar aquele potencial que a pessoa mesmo não está vendo que ela tem. Então, por isso que a busca de conhecimento e aperfeiçoamento é tão importante. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, com sabedoria fundou a terra. Com entendimento preparou os céus. Pelo conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Isso está em Provérbios, capítulo 3, verso 19 ao 20. Então, o próprio Deus, ele tem a sabedoria e o conhecimento. Então, por isso que nós temos que buscar o conhecimento, temos que buscar a sabedoria. Porque através desse conhecimento que Deus fez todas as coisas, o céu, o universo. Mais um tópico, virtudes e princípios bíblicos. É o cerne da Bíblia, ela está repleta dessas qualidades, como a lei da semeadura, né? A Bíblia está repleta de princípios e virtudes. Então isso o coach ele procura trazer para as pessoas. E muitas vezes ele vai trazer da própria Bíblia mesmo, né? Que a Bíblia está repleta. Tem a lei da semeadura, que está em Gálatas 6:7. Ter compaixão do próximo, que está em Mateus 20:34. Os 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, do 1 ao 17. Então tudo isso são virtudes e princípios bíblicos. Por fim, a valorização da vida comunitária. Então o coach, ele traz muito essa questão da valorização da vida comunitária. Por quê? Porque ele traz de uma maneira que as pessoas passam a se enxergar como um indivíduo. Eles tentam buscar
e extrair o melhor das pessoas, aquilo que elas não estão enxergando. Lembra? Levar de um ponto para o outro. Só que o exemplo máximo de valorização de pessoas, né? Valorização da vida comunitária, valorização da família, vem através de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, que foi o maior líder de todos os tempos, que foi o maior coach de todos os tempos, ele, o que ele fez? Ele deu a própria vida por amor de mim e por amor de você. Então, Cristo, ele é a prova máxima de quem valoriza a vida, de quem valoriza o ser humano, de quem valoriza os seus filhos. Porque assim nós somos enxertados na videira de Cristo, mas esse é um outro tópico. Então, em Gálatas 2:20, fala que o Senhor Jesus Cristo se entregou a sua própria vida em favor de mim. Então, a valorização da vida comunitária, ela se expressa na parte do cristianismo, da fé cristã em Cristo, que se entregou por nós. Agora, eu vou citar para vocês 3 orientações práticas para o cristão discernir se o ensinamento de um coach está alinhado aos princípios cristãos. É porque tem muitos coaches, tem muitos que eles estão alinhados à fé cristã, mas tem muitos que não. Então, para você ter esse discernimento, você tem que estar atento a alguns fatores que eu vou falar aqui, 3, tá? Primeiro deles, coach não é pastor. O coach ele não pode exercer cargo, né, ou liderança de pastor. Ele não tem autoridade espiritual para ser um pastor. Então vamos ver aqui, ó. Observe os frutos que esse palestrante ou esse coach ele agrega, né? Em Mateus 7,16 fala sobre os frutos, fala sobre a árvore e seus frutos. Então será que esse coach ele carrega os frutos de Deus, os frutos do Espírito Santo, ou não? Ele carrega um fruto mundano, né? Ele fala palavrão, então ele não está adequado à fé cristã. Então tome muito cuidado. Por mais que ele tenha um vasto conhecimento da Bíblia e grande retórica interpretativa, ele não pode ser considerado um líder espiritual, ao menos que uma denominação religiosa reconhecida como autêntica o dê a ele esse poder, né? Porque a pessoa pode ser um líder espiritual, ser um pastor e ser um coaching também, tá? Mas isso precisa ter uma certificação de uma igreja autêntica. 2. O coach não é líder. Coach não é um líder, tá? Por mais que ele pareça ser um líder, que ele fale como líder, mas ele não é um líder, né? Então estamos aqui citando três orientações práticas para que você reconheça se um coach ele está alinhado com os princípios cristãos ou não. Então o coach não é um líder. Líder se preocupa com sua equipe para que tenha comunhão entre seus liderados e está comprometido com o time, tá? Um líder cristão, ele está comprometido com as pessoas, né? Já o coach, ele não, ele apenas mostra o caminho que você deve percorrer. Ó, é um trabalho, ele é um prestador de serviço. Ele fala, ó, para você chegar até aquele ponto, você faz assim. Mas ele não vai pegar na sua mão, ele não vai ficar ali de dia e de noite pensando em você, conversando com você, não, tá? Então, um coach não é um líder espiritual, tá? Ele é apenas uma pessoa contratada para te ajudar em questões adversas. 3. Coach não tem poder sobrenatural, tá? Cuidado com falsas promessas, como vou te destravar, vou te desbloquear, parece que é até uma coisa assim sobrenatural, tá? Antes de fechar um contrato com o coach, porque lembrando sempre que o coach ele vai estar recebendo, ele vai estar cobrando pelo serviço que ele faz. Quando você for fechar um contrato com o coach, você avalie bem quem é essa pessoa, pesquise sobre ele,
Veja o que as pessoas que têm recebido, os coaches, né, que têm recebido essa assessoria, o que eles estão dizendo. Veja se ele não tem escândalos, né, na mídia, ou escândalos, né, na internet mesmo. Você pode entrar em sites de avaliação para ver a avaliação dessa pessoa, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Quando vocês, eu não sou nem contra nem a favor do coach, mas eu sou uma pessoa que penso nos dois lados, nos dois âmbitos, tá? Se você é uma pessoa cristã, avalie bem, porque nós precisamos ouvir palavras que nos edificam, né? O cristão, ele quer ouvir palavras de Deus, né? O coach, ele pode usar a palavra de Deus, mas ela tem que estar mesmo embasada no contexto bíblico, porque a gente sabe que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então muitos coaches pegam um texto isolado da Bíblia e usam da maneira com que eles querem, até para falar sobre enriquecimento, né? Para falar sobre diversos assuntos que às vezes não está em conformidade com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer genuinamente para nós. Tá joia? Espero ter ajudado vocês nessa questão do coach e a fé cristã, e peço que Deus abençoe vocês que estiveram até aqui com este vídeo comigo. Deus abençoe.